Você já se perguntou alguma vez, por que uma roupa típica se chama roupa típica? Porque essas eram as vestimentas daquele povo antes do capitalismo chegar até eles. Eu sou Lorde Supremo e você está no canal em defesa da soberania. Meu objetivo com esse vídeo é provar para vocês como o ser humano é naturalmente antiliberal. Eu comecei a pensar recentemente sobre como o sistema feudalista funcionava bem. As pessoas viviam em feudos católicos. Quase todo mundo tinha acesso a terras que eles usavam para trabalhar. Todos tinham moradia, segurança, tinham poucos impostos. As pessoas viviam mais próximas de Deus e trabalhavam duro. É literalmente o oposto de hoje em dia. E os papéis de cada pessoa dependendo do sexo dela era significativo. Uma das coisas que eu mais odeio no liberalismo é essa insistência em falar que homens e mulheres são iguais e podem fazer as mesmas coisas. Nesses feudos, não existia superioridade de sexos, existia cooperação de sexos. Enquanto o homem trabalhava no campo, a mulher cuidava da casa. Um depende do outro. As mulheres nunca foram impedidas de trabalhar, mas elas preferiam ficar em casa porque era a tarefa da qual elas se sentiam mais confortáveis por conta das suas características biológicas. E se um marido morresse, se ele entrasse numa guerra e morresse, cabia à mulher cuidar de absolutamente tudo sozinha. O homem e a mulher foram feitos para funções diferentes. Ninguém é superior a ninguém, eles são apenas diferentes, mas ambos se ajudam no dia a dia, e esse valor foi conservado por anos. Ele é o natural da humanidade. Aí chega o liberalismo e agora, homem e mulher é igual. Todo mundo pode votar, todo mundo vai trabalhar em linhas de produção. Agora a mulher não depende mais do homem e o homem não depende mais da mulher. O liberalismo injetou ideias completamente satânicas e iluministas no nosso mundo, o que absolutamente destruiu aquilo que era natural na nossa sociedade. Acabou com a nossa tradição conservada por décadas. Antigamente, como o homem dependia da mulher e vice-versa, era muito fácil você conseguir uma esposa. Às vezes, elas eram até mesmo prometidas para você desde a infância. Hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade imensa em conseguir firmar relacionamentos. É como se o liberalismo fizesse o possível para as pessoas não se casarem e constituírem famílias. Eles atrelam isso a ideias igualmente satânicas, como a ideia de que o ser humano só polui o ambiente e por isso precisamos ter poucos filhos, ou que as mulheres podem abortar seus filhos a hora que quiserem, ou que o homem e a mulher não dependem mais um do outro. Isso faz com que as pessoas se casem menos e tenham menos filhos. O liberalismo é a causa de você não conseguir uma namorada. Mantenham sempre isso em mente. O mundo em que você se casava jovem e tinha uma família grande já se foi. O que o mundo quer de você hoje é que você morra sem ninguém e fique eternamente triste. Amigo, se você conseguir encontrar uma esposa boa, faça questão de ter o máximo de filhos com ela, e dê uma educação católica para eles. Não seja apenas um pai normal, seja um excelente pai. Uma pessoa que seus filhos tenham orgulho de quem é. Essa é a nossa forma de lutar contra o mundo moderno, sendo contra o que o liberalismo nos prega. E se olharmos como essa tradição se conservou no Brasil, vemos que ela é igualmente significativa. Na roça, o homem e a mulher se ajudam, a mulher cuida de casa e o homem trabalha, e isso é lindo. Uma coisa muito comum de se ver em regiões do interior, são garotas adolescentes que sabem cozinhar, que sabem cuidar de casa, porque a mãe ensina essas coisas para a filha, para ela poder passar esse conhecimento para as filhas dela e assim por diante, fazendo com que, quando essas meninas se casarem, elas estejam preparadas para exercer a função mais adequada para elas. E isso é lindo, é importante, é muito, muito especial, e ao se revoltar contra o mundo moderno você conserva toda essa beleza natural, e não permite que sua família seja contaminada pelo liberalismo. E o que eu mais acho interessante, é que no Brasil, essa necessidade de conservar a sua tradição, é mais importante do que qualquer outro país. O Brasil é um país extremamente rico culturalmente, cada um dos estados do país tem sua própria cultura e costumes, e no momento que o liberalismo entra no país, essa cultura some. Por exemplo, por que você acha que os cangaceiros usavam roupa de couro? Num calor de 32 graus no meio da caatinga, era pra ficar estiloso? É porque era bonito? Não, é porque a região do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, eram regiões com muitos espinhos naturalmente. Lá, as árvores são secas, e os gravetos delas se parecem com espinhos, e podem te machucar se entrar em contato com a pele. Sem falar dos cactos, plantas com espinhos, absolutamente tudo pode te cortar lá. E não é um cortezinho simples,
O espinho de um cacto pode facilmente atravessar roupas de algodão como as nossas. E se você tá com uma manga longa, por exemplo, e passar teu braço num cacto sem querer, você rasga toda essa área do seu braço. Isso em uma situação onde você tá sendo perseguido, é uma puta desvantagem. Então, com roupas de couro, esses espinhos não eram mais um problema. Os cangaceiros conseguiam se esconder no meio dos espinhos, sem se machucarem, porque as roupas eram resistentes. Você percebe que graças ao local, ao ambiente, eles conseguiram criar uma solução que ao mesmo tempo que resolve os problemas deles, também alimentava a nossa identidade nacional. E isso vale para o país inteiro. Os tropeiros em São Paulo, os vaqueiros em Minas Gerais, os gaúchos, os boiadeiros, os sambistas, todos eles eram diferentes e tinham seus costumes conservados por décadas. Eis que o Brasil começa a se industrializar. O liberalismo começa a ficar forte no país mais ou menos para os anos da ditadura militar, e todas essas identidades diferentes começam aos poucos a sumir. Vocês lembram que nos anos 30, era comum você ver fotos de pessoas com terno? Aquele terno bonito, que era o mesmo para o Brasil, para a Alemanha, para a Holanda, e todos os países do mundo. Os capitalistas pensaram, eu sei que eu estabeleci esse terno como algo bonito esteticamente, mas é muito mais caro produzir um terno do que produzir uma bermuda, uma camisa. Então eu vou produzir isso aqui, porque é muito mais barato produzir isso aqui. Então, enquanto antigamente, você tinha suas roupas tradicionais, e usava um terno para encontros mais formais ou se você morasse em uma zona urbana, agora, você usava camisa e bermuda tanto em zonas rurais como em zonas urbanas. E aí as roupas foram piorando, piorando e piorando cada vez mais, e começaram a perder suas identidades. Hoje em dia, todo estado se parece com outro, vocês já perceberam isso? Se você pegar fotos de uma praça pública em São Paulo, e fotos de uma praça pública no Amazonas, você não vê diferença nenhuma entre os povos dessas regiões. Todas as pessoas de todos os estados se vestem iguais, usam tecnologias iguais. Até parece não existir mais diferença entre os estados. O máximo que nós temos que preservar a cultura deles são datas comemorativas específicas para cada estado, como o 9 de julho em São Paulo, que celebra a revolta constitucionalista, ou 20 de setembro do Rio Grande do Sul, que celebra a Revolução Farroupilha. Os sotaques de cada estado, as comidas típicas de cada estado, essas coisas ainda existem, mas o grosso foi perdido. E como eu disse, a única coisa que você pode fazer é não entrar nele. Não espere que uma empresa aleatória vá te dar felicidade. Retorne às suas tradições, retorne à sua natureza antiliberal. Seja um bom pai, trabalhe duro, não deixe que a sua vida seja controlada por um... Como eu ia dizendo, se você continuar com esse pensamento derrotista que o mundo já acabou, e não há nada que possamos fazer, você só vai causar mais dor e raiva em si mesmo. Você não deve se ver como um soldado abatido deitado no chão, mas sim, como um guerreiro que está lutando contra um ser poderoso. Tenha consigo Deus ao seu lado e você não vai precisar de mais nada. Rejeite o liberalismo. Bom, era só isso que eu tinha para dizer. Fiquem com Deus e até a próxima.